Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Amém. Vamos começar esse novo dia juntos. Eu estou lendo para vocês o capítulo 1 da carta do apóstolo Tiago. Eu já li alguns versículos nos dias anteriores. Hoje eu quero ler novamente o versículo 6 em diante, porque eu li esse versículo ontem, mas falei apenas o anterior, né? Comentei apenas o anterior. Mas eu vou ver o versículo 6 em diante, que diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Né? Ele está falando aqui de pedir sabedoria, o contexto é claro. Ele está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele diz, mas peça com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Fé é algo espiritual e a incredulidade é algo da mente, são setores diferentes do ser humano. O espírito crê com o poder porque é perfeito, foi regenerado, o espírito não tem problema nenhum de se relacionar com Deus, mas o que causa problema na nossa relação com Deus é essa mentalidade que muitas vezes não é renovada. A nossa mente é incrédula a nossa mente é cheia de impureza, cheia de incredulidade, cheia de vícios da velha natureza, da velha maneira que a gente vivia antes de conhecer Jesus. E quando a gente vem para Ele, para Jesus, o apóstolo Paulo diz que a gente precisa passar por um processo de renovação absoluta da maneira de pensar, para trazer nosso pensamento, a nossa mentalidade em harmonia com a palavra, com a revelação escrita de Deus. Portanto, o que Tiago está dizendo para nós aqui é o seguinte: quando você pede algo para Deus, você precisa aprender a domesticar a tua mentalidade, para que ela não seja o fator opositor à fé que existe no teu espírito. A incredulidade da tua alma e da tua mente, dos teus sentidos físicos, não pode se opor à grandeza daquilo que Deus está operando em teu espírito, porque vai haver uma contraposição de forças que vai neutralizar os resultados de Deus na tua vida. Serão duas forças opostas, a fé do espírito e a incredulidade, a dúvida da mentalidade, do coração. Amém? Então você precisa aprender a minimizar essas dúvidas e essa incredulidade da mente, da alma, deixando que o Espírito seu seja mais poderoso e mais forte do que toda essa fachada exterior de alma, mente e tal. Fé é algo do Espírito. Amém? Quando os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio de um certo menino, o pai do menino chamou Jesus. E Jesus então expulsou o demônio daquele menino. E depois os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus disse assim: por causa da vossa incredulidade. E depois ele diz assim: essa casta de demônio também não sai a não ser com jejum e oração. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eles não conseguiram expulsar aquele demônio porque eles olharam para aquela situação tão caótica e a mente deles disse assim: é impossível a gente conseguir fazer isso. Enquanto eles pensavam dessa maneira, o espírito deles não tinha poder de expulsar aquele demônio. E Jesus disse assim: uma maneira de vocês fazerem com que a mente de vocês, essa incredulidade arraigada na mente de vocês diminua e o espírito de vocês cresça, é através do jejum e da oração constante. Quando a gente jejua e ora constantemente, o nosso espírito vai ganhando predominância sobre a nossa mentalidade carnal e duvidosa, e a gente começa a ter uma nova dimensão de poder em nós. Porque a incredulidade da nossa mente vai diminuindo, e nós começamos a aflorar as capacidades do Espírito de Deus em nós. E Tiago está falando exatamente disso aqui, né? Quando a gente desenvolve essa capacidade do Espírito, a gente começa a pedir as coisas com Deus com a fé de uma criança. A gente não duvida, a gente comanda coisas sem ficar com aquela racionalização
dizendo assim, isso daqui não vai acontecer, porque isso é muito difícil, porque a gente não está lidando com os recursos naturais da Terra, a gente está lidando com um Deus todo-poderoso, capaz de todas as coisas. E Tiago diz isso. Quando a gente duvida, a gente fica como a onda impelida de um lado para o outro, sem ter firmeza na nossa convicção com Deus. Fica com você hoje essa lição. Quando você pedir algo para Deus, aprenda a crer pelo Espírito e não pela cabeça. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, todos nós temos esse mesmo defeito de fábrica. A gente acredita mais nas coisas visíveis do que nas coisas invisíveis. E nós estamos aqui para declarar uma mudança total nessa realidade espiritual. Que nós possamos ter certeza, que nós possamos enxergar as coisas invisíveis do Senhor. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia. E a gente se vê amanhã aqui, em nome de Jesus. Amém.